Olá, meus queridos companheiros do Movimento Espírita de Catu e regiões circunvizinhas. Nesse podcast especial em homenagem ao Dia da Mulher, iniciamos com o pé direito no chão, clamando ao nosso Deus que permita aos bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio quando nos acharmos em sofrimento e que nos sustentem se desfalecermos. Fazem, Senhor, que eles nos incutam fé, esperança e caridade. Que seja para nós um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Fazem, enfim, que neles encontremos a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Nós hoje vamos abordar sobre feminismo sob uma perspectiva diferente. Infelizmente, muitas pessoas têm mal compreendido as ideias do movimento feminista, instaurando um pensamento adverso do que realmente representa os ideais de libertação e igualdade dos gêneros. Não vamos aqui aprofundar o assunto, mesmo sabendo que haverá contrassenso sobre o que será falado, o que acho muito normal em se tratando de pessoas racionais e de livre-arbítrio. Machismo e feminismo não são antônimos, não são contrários, são substantivos, portanto pertencem a uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias, etc. O antônimo de machismo é femismo e não feminismo. Dessa forma, podemos apresentar a diferença de ambos os movimentos através dos seus conceitos literais, onde o femismo é um comportamento que coloca o sexo feminino em superioridade ao sexo masculino, portanto, forças antagônicas. O feminismo, por outro lado, é um movimento político, filosófico e sociocultural que se baseia na luta por direitos de igualdade social geral entre os gêneros, de direitos para as mulheres e busca combater o modelo social baseado no patriarcado, os abusos e a violência contra as mulheres. Vou aqui pedir licença para citar e utilizar um pensamento de Mário Sérgio Cortella, filósofo e um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, que explica de maneira didática o que de fato é o feminismo. Abre aspas. Machismo significa a concepção de que mulheres são subordinadas aos homens. É de fato um movimento repressor e de repúdio aos direitos igualitários entre homens e mulheres. Assim, afirmamos que o feminismo não é contrário de machismo. O feminismo não supõe em nenhum momento que homens são subordinados às mulheres, mas que homens e mulheres são iguais e têm os seus direitos iguais. Fecha aspas. É dessa forma que todos nós devemos compreender esse movimento e essa luta árdua de séculos a fio, onde o movimento feminista busca a igualdade entre os seres e deve atuar em todos os setores da sociedade. Tudo o que elas querem é ter os mesmos direitos dos homens. A igualdade de direitos principia-se, inclusive, sobre os direitos de acertos e ou erros, sem julgamentos. Porém, o movimento feminista deve se utilizar da inteligência e raciocínio lógico para não cair nas mesmas ciladas da liberdade que nós, homens, através do machismo, caímos durante todos esses longos anos. Se as mulheres sabem onde o calo dói, onde os homens erraram e ainda erram, por que não fugir desses erros, já que sabem onde colocarem os pés? Acredito não ser sábio as mulheres cometerem os mesmos erros aos quais criticaram por milênios. Já estão, aos poucos, ganhando o merecedor terreno do reconhecimento da igualdade e dos seus direitos, tendo como viés de alta muito mais conquistas, porém precisa-se tomar cuidado para não cair nos mesmos erros apontados. O feminismo precisa buscar atuar na prática de repensar os gêneros, apagar a ideia de superioridade masculina e inferioridade feminina, quebrar os tabus impostos pela sociedade como um todo, verdadeiros muros de partilhas, separação de seres, maus tratos e violência.
Mas se buscar sobrepor ao homem, deixa de ser um movimento igualitário. Nenhum movimento pode se sobrepor ao outro. A igualdade é estabelecida quando um princípio é atingido, o de não apresentar diferenças quantitativas e nem qualitativas. Para finalizar aqui, peço licença mais uma vez para citar uma grande mulher de sua época. Nascida no século XVII, em uma das reencarnações de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar nos textos de Juana de Asbarre e Ramírez de Santillana, mais tarde batizada Soror Juana Inês de la Cruz. Intelectual, inteligente e culta, que estudou filosofia, medicina, ciências, teologia, música, direito canônico e astrologia. Aprendeu a ler aos 3 anos de idade e defendeu os direitos das mulheres, enfrentando o clero, a vida monástica e os intelectuais da sua época. Sofreu muita pressão numa época de tantos preconceitos e saiu em defesa da educação das mulheres pelo direito de serem professoras e pregadoras. É considerada a primeira feminista da América Latina, poetisa da escola barroca, dramaturga e filósofa. Conhecida como a Fênix da América, tem seus versos citados até hoje, suas peças teatrais representadas. Escreveu uma carta-resposta ao sermão do mandato de padre Antônio Vieira, a carta atenagórica de Soror Juana Inês de la Cruz, conhecida também como a Carta Magna da Liberdade Intelectual da Mulher. Anos depois, Soror Juana vem estampar as notas de 200 e de 1.000 pesos mexicanas. Teve sua imagem cunhada em moedas, sendo a primeira mulher a aparecer em notas, dado a sua notoriedade moral e luta árdua pelos direitos das mulheres em todo o mundo, principalmente na América. Ficamos aqui com esse exemplo de mulher feminista que praticou os ideais de libertação da mulher na íntegra, não desmerecendo nem rebaixando o outro, e sim com pensamentos de igualdade como deve ser. Aproveito para convidá-los a assistir às palestras do União Espírita Catoense UEC, que serão dedicados à mulher pelo seu dia. No dia 9/3, às 19 horas, teremos uma quinta especial comigo, Dermeval Filho, com o tema Modesto Cravo, uma Mãe Maria. No dia 12/3, a partir das 15h30, teremos um domingo especial com Ariane Pagani, com o tema Cusa, Asbarre, Juana, Ângeles, Angélica, uma mulher chamada Joana. Que Deus nos conceda paz, nos conceda harmonia e que todos nós tenhamos um dia e uma semana de muita luz. Que assim seja. Deixo aqui um grande abraço para todos. Que Jesus conosco sempre.